Fala galera, trazendo aqui a correção de mais um concurso público, se liga aí. E sejam muito bem-vindos, eu sou Rodrigo Queiroz, você está aqui no Matemática Fácil e aquele acordo nosso de todo começo de vídeo, né galera? Já vai lá agora para você não esquecer, não custa nada, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, beleza? Pessoal, seguinte, tivemos aí nesse último final de semana o concurso do Corpo de Bombeiro do estado da Bahia, né? Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. E o seguinte, a gente teve ali sendo aplicada pela banca Fundação Carlos Chagas, ou seja, FCC. E galera, é o seguinte, né? Independente ali do modelo que você tem de prova, o que a gente sempre fala, né? A ordem das questões pode mudar, a ordem também ali dos itens pode mudar para vocês, ok? E então, sem muita enrolação, dá aquela olhada aí e vamos lá já para a primeira questão, pegando aqui dessa prova. Fica atento aí às perguntas, ok? E aqui ele falou o seguinte, galera, olha lá. Um ciclista saiu de casa às 7 horas da manhã e ao longo de 12 horas temos registradas no gráfico a sua distância ao ponto de partida. Então, beleza. Ele fez aí esse percurso que está no gráfico. A partir do gráfico, podemos afirmar que... Então, na letra A ele falou, a velocidade do ciclista foi menor nas primeiras 4 horas. Então, olha lá, da hora 0 aqui até 4, essa aqui foi a menor velocidade. Galera, sem nem fazer o cálculo, né? Pra gente não ganhar tempo nesse tipo de questão, para ficar aquela dica. Olha a inclinação da nossa reta em relação a todo o restante. No outro momento que ele está ali tendo uma aceleração, é esse. A inclinação nesse primeiro momento não está maior, então ali não é a menor velocidade, assim é a maior que ele tem. Já descarta a letra A. Letra B. A velocidade do ciclista foi a mesma em todos os trechos do percurso? Não, igual a gente acabou de falar, né? Se essa inclinação está diferente, então quer dizer ali que a velocidade dele teve alteração. Não é a nossa resposta. Letra C. O ciclista descansou durante 2 horas ao longo do percurso. E é verdade, né, pessoal? Olha lá. Neste ponto a esse pedaço do nosso gráfico. Nota que a quilometragem dele não mudou. E aqui ele ficou parado exatamente por 2 horas. Olha lá, de 4 até 6. Então ele ficou 2 horas parado. Até o momento, nosso gabarito aqui é esse. Vamos olhar as outras letras. Letra D. A velocidade do ciclista foi maior nas últimas 4 horas do percurso? Não, aqui ele teve a menor, né? E a letra E, o ciclista sempre se afastou da sua casa em todos os trechos. A gente acabou de deixar marcado aqui um trecho onde ele não se afastou. Então, realmente, o nosso gabarito aqui, letra C. C de certo, C de concursado, que eu tenho certeza que você que estuda aqui com a gente vai se tornar em breve, ok? Próxima questãozinha, falava o seguinte, lá do CBM da Bahia. Considere que vamos escrever os números de acordo com a organização mostrada na figura. Então tá, o que está rolando aqui? Olha lá, eu sempre começo colocando os meus números 1, 2 e lá em cima 3, 6, 9, 12. Ou seja, o valor que eu coloco no triângulo de cima, ele é um múltiplo de 3, certo? E a ordem que ele vai seguindo é essa. Eu vou 1 a casa, é um múltiplo, você sobe e aí desce. Vem para o lado, é múltiplo, sobe e aí você desce. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos apagar aqui para não poluir a nossa questão. Terminando a leitura, ele falou o seguinte para a gente. Se chamarmos de retângulos vizinhos os retângulos que têm um lado em comum, eu quero saber a soma dos números que ficam nos retângulos vizinhos ao retângulo que está o número 97. Então, primeiro de tudo, eu tenho que saber aonde se posiciona o retângulo 97. Galera, encontrando esse padrão, o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar o 97 e vou dividir por 3. Para ver como que está seguindo ali esse raciocínio lógico. Porque múltiplos de 3 sempre vão ficar em cima, certo? Então, não sei se ele é múltiplo, aonde ele vai ficar.
Então vamos lá. 3 vezes 3 é 9, sobra nada. E para dar 7, 2 vezes 3, 6, o nosso resto é 1. E esse resto que é interessante. Ou seja, 97 é múltiplo? Não, sobra uma unidade. Ou seja, se eu tivesse aqui os meus retângulos, vamos desenhar aqui alguns deles, na mão livre, só para a gente entender mesmo o que está acontecendo. Vamos colocar aqui os nossos retângulos. O que está acontecendo, galera? Onde que está o 97? O 97, por causa desse resto, ele vai estar na mesma posição do 1. Ou seja, a minha figura vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai estar nesse lugar e os próximos números nessa posição, ok? Então, aonde que está o 97? O 97 estaria nesse lugar, seguindo a mesma ideia. Olha lá, se não vai ficar o mesmo formato do que eu marquei lá de vermelho em cima, certo? O 97 está na mesma posição do 1 em relação àquilo ali, ok? Desenhei os anteriores porque eu quero colocar os próximos valores também. Eu quero colocar esses vizinhos. Então temos ali o 97. Aí eu vou colocar, então, à frente dele é o 98. 99 em cima, que eu sei que é múltiplo. Como que eu cheguei aqui nesse valor, né? Quem são os próximos? 99 é um múltiplo, né? Outro múltiplo que está aqui em cima é o 96, perdão. E aqui 95. Beleza. Então, esses são os números que vão estar ali próximos ao 97, tá? Seguindo a nossa ordem, certo? Porque lembrando, né, eu venho para a direita, depois eu subo, desço, direita, subo, desço, e assim que a gente vai formando. Então, o número vizinho ao 97, ele veio ali de cima, ok? Que é o 96. Agora, ele quer essa ideia de, o que ele chamou de números vizinhos, que tem um lado em comum. Quem tem lado em comum com o 97? Um lado em comum é o 95. Um lado em comum é o 98. E a gente quer a soma desses caras. Então vamos fazer lá a soma de 95 mais 98. Ao fazer essa soma, a gente tem aqui 193 como resposta. Nosso gabarito, letra E, de eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei. Certo? Galera, seguinte. Antes da gente ir para os próximos, deixar aqui uma dica para vocês. A prova foi aplicada, né, para o Corpo de Bombeiros da Bahia, foi aplicada no dia 22 de janeiro desse ano. E a prova para Polícia Militar também foi aplicada no mesmo dia e pela mesma banca. Por essa questão, todas as demais questões aqui de matemática foram as mesmas da prova da Polícia Militar. Então a gente já colocou aqui a correção. Eu vou fazer um corte aqui para vocês, vou colocar de novo as outras questões, tá? Só não se atente ali ao que vai estar ali em cima, porque vai estar a Polícia Militar, e aqui embaixo que a gente vai ter a logo da Polícia Militar da Bahia, beleza? Então de diferente tivemos essas duas questões, essa aqui dessa prova que eu peguei de número 19 e essa aqui de número 20 desse modelo de prova. Todas as demais foram as mesmas da Polícia Militar da Bahia, e aí a gente vai ficar com elas agora, se liga aí. Sem enrolação, vamos lá, aqui já para a primeira questãozinha que falava o seguinte. Em um fornecedor de uniformes, 3 camisas e 2 calças custam juntas o valor ali de R$ 455. Em um conjunto de calça e camisa, né, vamos colocar ali a camisa da mesma cor, uma calça e uma camisa, do mesmo tipo custa R$ 190. E aí comando da questão, né? O preço em reais para, então está pedindo para a gente 2 camisas e uma calça. Beleza. Galera, exercício padrão ali, né? Se eu tenho objetos distintos, claramente a gente tem que montar aqui um sisteminha. Então, por exemplo, eu posso chamar ali as camisetas de X e as calças eu vou chamar de Y, ok? Então a primeira coisa que ele falou foi 3 camisas, então a gente tem ali 3x, mais 2 calças, 2y, isso dá 455. Uma calça e uma camisa, x mais y, isso dá o valor de 190. Sisteminha para a gente resolver. Lembrando, né, galera, resolução de sistema, a gente tem ali vários caminhos. Eu posso fazer pelo método da adição, eu posso fazer isolando uma letra, substituindo o outro, tanto faz o caminho que você escolhe, tá?
Geralmente a galera prefere fazer por substituição, então vamos fazer essa daqui. Eu vou escolher a equação de baixo, o x mais y é igual a 190. Vamos isolar aqui o x. Então ele fica sendo 190 menos y. A gente tem aqui essa expressão. Sempre que eu isolar em uma das equações, eu tenho que substituir na outra. Então agora eu vou substituir na de cima, porque a gente não mexeu com ela ainda. Então eu vou ter aqui 3x mais 2y é igual a 455. No lugar do x, eu vou colocar essa expressão. Então eu vou trocar. Se era 3 vezes x, vai ficar 3 vezes o 190 menos y. E aí copia o restante. Mais 2y, que é igual a 455. Ok? Vamos lá. Multiplicando ali. 3 vezes 190. Esquece o zero e faz a multiplicação ali, né? Faz a multiplicação ali direta. 19 vezes o 3, a gente vai ter 57. Então aqui eu vou ter 570 menos 3y mais 2y igual a 455. Menos 3y mais 2y, eu vou ter aqui menos y. 455 menos 570. Então a gente faz essa continha aí. Do 570, que é o maior valor, né? Menos 455. Aqui nosso valor vai dar negativo. Multiplica tudo por menos 1, para a nossa variável ficar positiva. Então, y é 115. Lembrando que y lá em cima a gente chamou da calça. Ou seja, o valor da calça é R$115 cada. Agora, aqui onde a gente tem o x isolado, eu volto e acho outro valor. O nosso x era 190 menos y. Então, o x fica sendo 190 menos 115. O valor de cada camisa é R$75. Então, a gente achou o valor de cada peça, né? As camisas. Lembrando que esse cara aqui são as camisas. E o valor de cima são as calças. Ok. Então, o valor da calça é 115 e o valor da camisa é 75. E aí, o que ele pediu para a gente? Ele quer 2 camisas e uma calça. Ou seja, eu quero 2 vezes 75, que são 2 camisas, mais uma calça. Então, 2 vezes 75, 150. 150 mais 115, a gente vai ter aqui o nosso total de 265. Ou seja, 2 calças e uma camisa vai dar o total ali de 265. Nosso gabarito para esse modelo de prova, letra E, de eu consigo, eu fui aprovado, eu dou conta. Então, primeira questãozinha aí, clássica, no estilo de questõezinhas de sistema, ok? Vamos lá de próximo? Olha aqui. Falou o seguinte, pulei uma questão, né? Vamos para 12, para esse modelo de prova. Tinha aqui essas figuras e falava assim: a sequência de 3 figuras a seguir é formada por palitos de fósforo, acrescentando sempre um triângulo à figura anterior. O número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20 é... Então, ó, o número de palitos necessários para continuarmos a sequência até a figura 20. Então, eu quero todos os palitos que usou até a figura 20, né? Se a gente olhar com calma aqui, pessoal, a gente vê os total, né? Olha aqui, eu fiz um triângulo com 3, então eu tenho 4 e 5 para a figura 1. Aqui, se eu já tinha 5, que é esse pedaço, idêntico ao primeiro, né? Eu aumentei mais 3, então foi para 8. Eu já tinha, isso aqui era a figura 2, aumentei mais 3, foi para 11. E assim sucessivamente. Então, galera, nota que está aumentando de 3 em 3. Se está aumentando de 3 em 3, a gente tem aqui uma PA, uma progressão aritmética. 5, 8, 11 e assim sucessivamente. Até chegar no termo que está lá na figura 20, ou seja, na posição 20. Quem é o A20? É isso que a gente quer saber, né? Qual que é o cara que está lá na posição 20? Então, para isso, uma das formas que a gente pode fazer o termo geral, ou você pode lembrar que o A20 ele é o A1 mais 19 razões. A razão, lembrando, é sempre pegar um termo menos o anterior.
tanto faz, desde que seja o logo anterior a ele. Então, 11 menos 8 ou 8 menos 5, a ideia aqui é sempre de 3 em 3. Então, a razão é 3, certo? Então, quem é o nosso A20? O A20 vai ser o A1, que é 5, mais 19 vezes 3. Então, o nosso A20 é 5 mais 19 vezes 3. Olha a gracinha que a prova fez para a gente. A gente usou isso na questão anterior aqui, ó. A gente fez 19 vezes 3, que deu 57. Então, para você ganhar tempo, caso a ordem da prova fosse essa mesma, você já tinha feito esse cálculo, né? Então, 57. 57 mais 5, nós vamos ter aqui que o A20 ele é 62. Beleza, a gente tem essa informação. Ok. Só que eu não quero saber qual é aquele termo. Eu quero saber, olha a pergunta que a gente deixou em destaque, o número de palitos necessários para continuarmos a sequência até 20. Beleza. Então, o número de palitos que eu preciso até chegar no 20. Então, eu quero a soma dos termos. Eu quero a soma da minha PA. E a soma da PA, a gente sabe que é A1 mais o AN até onde eu quero chegar, que nesse caso é até 20, vezes N, que é a posição, tudo sobre 2. Então, a nossa soma vai ser o A1, que é 5, mais o AN, último termo, 62. Quantidade de termos são 20 termos, tudo dividido por 2. Então, a nossa soma fica sendo 67. Aqui a gente pode dividir, ó. Já que é uma multiplicação, eu posso dividir antes. 20 dividido por 2, que a gente tem 10. E aí a nossa soma fica sendo 670, tá? Então aí a gente fica ali com um gabarito para marcar, né? Porque se a gente olhar ali com calma, eu tenho 670 para marcar ali no meu gabarito. Então, qual letra que a gente vai marcar ali, né? Olhando com calma, 670 para o modelo desta prova, a gente tem lá a letra A, de aprovado, de aprovação. Beleza. Então a gente tem aí um gabarito tranquilo, né? Bastava ver aí que a nossa sequência, se aumentava de 3 em 3 palitos, nós tínhamos ali uma PA, ok? Uma progressão aritmética. Próxima questãozinha, questão 13, para este modelo de prova, falava o seguinte: um setor administrativo recebeu 150 caixas de equipamento que serão distribuídas para 3 grupos de funcionários. E aí ele falou o seguinte: o primeiro grupo deverá receber 30 caixas a menos do que o segundo. E o terceiro grupo a metade do que vai receber o segundo. Ou seja, todos os grupos estão girando em cima da quantidade do que vai receber o segundo grupo. Então, se eu tenho ali, ó, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. Se eu não sei o que o segundo grupo vai receber, mas tudo gira em torno dele, eu vou chamar de X. Agora vamos reler a questão. Olha o que ele falou para a gente. O primeiro grupo deverá receber 30 caixas a menos do que o segundo. Então, se o segundo eu chamei de X, o primeiro é essa quantidade menos 30, certo? E o que ele falou do terceiro? Olha lá. O terceiro grupo, a metade do que vai receber o segundo. Então, se o segundo recebeu X, o terceiro recebe a metade. A metade de algo é dividir por 2. Beleza. Vamos lá para o comando. O que ele quer? O número de caixas que serão recebidas pelo primeiro e o terceiro grupos juntos. Então, eu quero saber o número de caixas dessa galera. Nota que eu tenho ali agora uma expressão para os grupos 1, 2 e 3. Ao fazer a soma deles, o grupo 1, que é x menos 30, o grupo 2, que é x, o grupo 3, que é x sobre 2, dá o total de caixas, que são 150. A gente marcou de amarelo lá em cima. Então, isso é igual a 150. Só resolver esse cara aqui, beleza? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer o MMC geral, eu posso primeiro fazer essa soma para simplificar a nossa vida, enfim, né? Vários caminhos a se tomar. Eu posso aqui, por exemplo, primeiro fazer x mais x, 2x, mais x sobre 2, que é igual a 150. Era menos 30, vai passar mais 30, beleza? Então, a gente vai ter que 2x mais x sobre 2 vai ser igual a 180. Beleza. Fazendo o MMC desses caras que não tem, o valor fica sendo 1.
Então a gente vai ter o seguinte. Denominador ali entre 2 e 1 é o próprio 2, o MMC. Então 2 dividido por 1 é 2, vezes 2x, 4x. 2 dividido por 2 é 1, vezes x, x. 2 dividido por 1 é 2, vezes 180, 360. Vantagem de fazer o MMC dos dois lados da equação é que agora eu posso desconsiderar os denominadores, porque basta multiplicar ambos os lados por 2 e continuar a nossa conta só com a parte de cima. 4x mais x, 5x, que é igual a 360. Então, o nosso x é 360 dividido por 5. Nosso x fica sendo 72. Então, aqui é a quantidade do x. Então, o meu segundo grupo, que é o x, vai receber 72 caixas. O outro, 72 menos 30. Né? Inclusive, vamos fazer esses grupos aqui abaixo, novamente. O primeiro, segundo e terceiro grupo. Esse aqui é 72, porque é direto. O outro, 72 menos 30. E o outro, 72 dividido por 2. Né? Ok. 72 menos 30, a gente fica com 30 e, na verdade, esse aqui fica sendo 36, né, a divisão, e o outro 42. Beleza. A gente marcou de verde ali o que ele pediu. Eu quero o primeiro e terceiro grupo. Então vamos até marcar aqui, ó. Primeiro grupo, terceiro grupo. Agora é só fazer o total. Eu quero 42 mais 36. Então os dois juntos vão ter ali 78 caixas. Beleza. 78 caixas nesse modelo de prova, nosso gabarito. Letra C de certo, C de concursado. Uma questãozinha aí de equação do primeiro grau. Bastava a gente fazer ali a interpretação dela, beleza? Vamos de próxima. Mas antes de ir para a próxima, galera, comenta aí com a gente. Caso você tenha feito a prova, coloca aí nos comentários o que você achou dessa prova. Caso não tenha feito, mas esteja estudando aí para outros concursos, o que você está achando do nível dessa prova? É claro, né? Vai lá e coloca aí nos comentários pra gente o que você está achando dessas questõezinhas aí. Se tá legal, se não tá, o que está rolando ali em cima delas, ok? Não deixa de ir lá e colocar seu comentário em cima disso daí. Beleza. E antes da gente continuar, né, lembrando ali também que, galera, para você que não conhece, a gente tem o botão do Valeu. De você ir lá, se inscrever no canal. E o Valeu, você pode fazer ali uma doação em qualquer valor. E a gente tem os níveis de membro também. Cada nível de membro ali, você tem, digamos assim, regalias a mais aqui no canal. Até chegar no nível doutor, que você tem aulas e materiais disponíveis ali só para esse tipo de membro, que não está aqui aberto para todos no YouTube, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Falou o seguinte, questão 14 para este modelo de prova. Um terreno retangular com 80 metros de comprimento e 60 de largura. Então tá, 80 metros de comprimento, esse cara aqui é 80, 60 de largura. Ah, professor, fiz ao contrário. Lembra que, já que é retangular, para esse tipo de exercício aqui, nesse caso, não vai fazer diferença, mas é legal ficar ligado ali na ordem do que ele fala. Duas áreas retangulares, que a gente tem aqui, né? Estes duas áreas triangulares, perdão, esses dois triângulos aqui, foram demarcadas para o plantio de árvores, como mostra a figura. O comprimento de um dos lados do triângulo é 20, desses dois. Beleza. Vamos ao pedido da questão, ao comando. A área da parte restante do terreno é em metros quadrados. Então eu quero o restante, ou seja, eu quero esta área que sobrou aqui. Esse cara que a gente quer. Beleza. Pessoal, é só fazer a área total e tirar a área daqueles triângulos, né? Então vamos lá. Nossa área total, já que isso é um retângulo, 80 vezes 60. Esquece os zeros. 8 vezes 6, 48. Volta os dois zerinhos, 4.800 metros quadrados, certo? Vou chamar esse triângulo aqui de área 1 e vamos fazer ele. Já que é um triângulo, vamos colocar esse 1 menorzinho aqui para não interferir.
Já que é um triângulo e ele está dentro de um retângulo, nota que aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, é um triângulo retângulo. E a área dele? Base vezes altura dividido por 2. A base dele é 20, a altura é o próprio lado do retângulo, que é 60, sobre 2. Divide ali primeiro, ó. 10, 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 60, 600 metros quadrados. Mesma ideia para essa área 2 aqui, a outra triangular. Aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, para fazer essa área, também é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, a base dele fica sendo ali 80, a altura é 20 sobre 2. Novamente, divide aqui primeiro. 20 por 2, 10. 10 vezes 80, 800 metros quadrados. Beleza. Vamos organizar aqui nossa bagunça, né? A área restante não é pegar a área total, que é 4.800, tira 800 de um triângulo, já fica 4.000. 4.000 menos 600, a gente vai ter nossa área sendo 3.400 metros quadrados. 3.400, vamos dar licença aqui e olhar o gabarito. Para esse modelo de prova, o gabarito é a letra E, de eu consigo, eu dou conta, eu arrebentei nessa provinha, ok? Então, questão clássica aí da ideia de a gente sair distribuindo os valores dentro de uma figura, ok? Vamos para a próxima? Questãozinha de número 15, falava assim, olha lá. O comprimento da aresta de um cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado, que é base de uma pirâmide quadrangular. A medida da altura da pirâmide é o dobro do comprimento do lado de sua base. A razão, né, sempre que ele pedir razão para a gente, galera, é a divisão entre dois valores. Entre quem? O volume do cubo e o volume da pirâmide. Beleza. Galera, essa questãozinha aqui, você pode fazê-la tanto de forma teórica, né? Já que eu não sei a aresta ali, eu coloco um X, ou você pode particularizar, pode colocar um valor. Para fazer com mais facilidade, coloque valores, mas se você fez com um X, vai dar a mesma coisa. Então ele falou, ó, a aresta do cubo. Então eu tenho lá um cubo, né? Rolou ali um cubozinho. E a aresta dele, por exemplo, eu vou colocá-la valendo 10. Beleza. Então, a aresta do cubo mede 10. E aí ele falou que tem uma pirâmide base quadrangular. Então, a pirâmide que a base é quadrada, né? A ideia lá é ter essa pirâmide aqui. Faz um desenho lá mais ou menos, só para você ter uma noção do que está acontecendo. Uma pirâmide. E ele falou, a aresta do cubo é igual ao comprimento do lado do quadrado que é base. Então, minha base é um quadrado e aqui também vale a mesma coisa, ou seja, ele também vale 10. Então, o lado daquele quadrado lá também vale 10. Ou se fosse fazer particularizando, seria x. E ele falou o seguinte, a altura da pirâmide, a altura dessa pirâmide aqui, é o dobro do comprimento do lado. Se o lado é 10, o dobro disso fica sendo 20, certo? 2 vezes 10, 20. Ou ficaria 2x se você fosse fazer de forma teórica. Beleza. Aí agora ele quer volume do cubo e volume da pirâmide. Volume do cubo é só a gente fazer o lado elevado ao cubo. 10 ao cubo, então é 1000. Volume da pirâmide. Área da base vezes altura sobre 3. A base é um quadrado, então é 10 vezes 10. A altura é 20. Tudo sobre 3. Então 10 vezes 10, 100. 100 vezes 20, 2000. Sobre 3. Ok. E agora vamos montar a razão que ele pediu. Eu quero a razão entre o volume do cubo, que é 1000, dividir pelo da pirâmide, que é 2000 sobre 3. Divisão de fração. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Esse tanto de zero, ó, eu tenho 3 zeros em cima e 3 embaixo, a gente pode simplificar. 1 vezes 3 é 3 sobre 2. Então, a razão que ele pediu, 3 meios. E 3 meios para esse modelo de prova, gabarito, letrinha E, de eu consigo, eu dei conta, eu arrebentei nessa prova. E se eu tivesse feito
estudando com a gente aqui no Matemática Fácil, é claro que você iria bem também, certo? Vamos de próxima? Questãozinha 16 falava assim, ó. Placas para identificação de veículos deverão conter 4 letras distintas. Se escolhermos as letras X, Y, Z e W, o número de placas distintas que poderão ser produzidas é... Então, galera, aqui princípio multiplicativo, né? A minha placa tem que ter 4 letras. E ele me deu 4 opções. Eu poderia pensar já no 4 fatorial ou pensar para a primeira posição. Eu posso colocar qualquer uma das 4 letras. Vamos supor que você usou o Y. Então, para a próxima, já que sempre tem que ser diferente, eu posso usar qualquer letra menos aquela que eu usei no primeiro, menos o Y. Então, sobrariam 3. E assim por diante. Já usei 2 letras, então na próxima só sobraram 2. Já usei 3 letras, para a última só sobra uma opção. Princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem, é multiplicar essa galera. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 vezes 1, ele mesmo. 24, gabarito, letrinha D. Olha que questão tranquila, galera. Fala sério, né? Para você que se preparou ou está se preparando para um concurso, tudo que você queria é que caísse uma questãozinha igual essa que a gente acabou de fazer aqui, né? Penúltima questão dessa prova falava o seguinte, olha lá. Questão de número 17. A soma das raízes da equação tal é... Galera, essa daqui, digamos ali que pode ser a questão mais complicada dessa prova que o pessoal achou. Por quê? Se a gente fosse manusear, né? Vou anotar ali, ó, x que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 3, que multiplica x² mais 16 é igual a 0. Se a gente fosse fazer aqui, multiplicando todos e achar um polinômio para resolver, ia dar um polinômio ali de grau 5, e aí para a gente achar as raízes, você poderia usar relações gerar, poderia, né, para achar a soma, ou se a pessoa fosse ali mais masoquista, ela poderia achar as raízes para depois fazer a soma delas, sendo que não precisa, né, galera? Porque eu tenho termos multiplicando, todos estão multiplicando, e essa multiplicação dá 0. Para uma multiplicação dar 0, obrigatoriamente, um desses termos tem que ser 0. Então é isso que a gente vai colocar. O meu primeiro x aqui, ele tem que ser igual a 0. Ou então, o meu segundo parênteses ali, x menos 1, tem que ser igual a 0. Quando que isso dá 0? Quando x vale 1. O próximo, x mais 3 pode ser 0 também. Quando que isso acontece? Quando x é igual a menos 3. E o último, x² mais 16 sendo 0. Quando que isso zera? Aqui poderia, né, o pessoal que errou essa questão querer entrar com recurso e tudo mais, porque o professor não caiu dentro do edital, não estava ali dentro do conteúdo programático, números complexos. E aqui as raízes são complexas, né? Porque se eu coloco ali x² é igual a raiz, quer dizer, x² é igual a menos 16. Vamos fazer bem de boa. Então, x vai ser a raiz de menos 16. E aí as raízes desse cara fica sendo mais 4i e menos 4i, ou seja, mais ou menos 4i. E isso não caiu e eu vou recorrer. É claro que você pode sempre recorrer, galera, mas se todos têm que dar 0, e mesmo se você dominasse, olha lá, uma raiz é mais 4i, a outra é menos. Se eu estou somando dois valores e eles são opostos, 3 menos 3, 2 menos 2, 4i menos 4i. Esses dois aqui, eles vão se anular. Ou seja, qual vai ser a soma das minhas raízes? Isso daqui não ia interferir no meu exercício. Pelo seguinte, a soma das raízes são os outros valores. É o 0, é o 1, o menos 3. Porque o mais 4i e o menos 4i, eles se anulam, né? Então, o que a gente tem ali? 0 mais 1 é 1, 1 menos 3, menos 2. Ou seja, a soma das raízes é menos 2, gabarito, letra C. Então, tinha que ter esse jogo de cintura, né, para resolver isso daqui com mais agilidade. Se eu tenho termos multiplicando para ser 0, obrigatoriamente um deles tem que ser 0. Coloca essa condição, porque os valores que você vem encontrando já são as raízes
daquela equação, ok? Última questãozinha desse modelo de prova, que é a questão de número 18, falava assim. Uma rampa, né, será construída para acesso ao primeiro andar de uma construção que está a 2,5 metros de altura em relação ao nível do terreno. Decidiu-se que a inclinação da rampa deve ser de 30 graus em relação ao nível do térreo. E eu quero saber o comprimento dessa rampa. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, questãozinha clássica também, né? Aqui é 90 graus, a minha rampa tem 30 graus de elevação. Eu quero o tamanho da rampa e falou que esse tamanho aqui é 2,5 metros. Então beleza, triângulo retângulo. Eu tenho que em frente ao meu ângulo é o cateto oposto. E em frente ao ângulo de... Vamos até por outra cor, né? Em frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Mexendo com cateto oposto e hipotenusa, o que nós temos? A gente tem o seno, né, galera? Seno de 30 graus é cateto oposto, que é 2,5, sobre a hipotenusa, que eu estou chamando de x, que é o valor que eu quero encontrar. Seno de 30 graus, tem que lembrar que nas razões trigonométricas, ângulos de 30, 45 e 60, eles nunca nos fornecem, né? A gente tem que saber. Então, seno de 30, ele é 1 sobre 2. Isso é igual a 2,5 sobre x. Então, aqui a gente vai ter que 1 vezes x é x. 2,5 vezes 2, a gente tem 5 metros. Então, é o tamanho da nossa rampa. A rampa tem que ter 5 metros para este modelo de prova. Gabarito, letra B. B de bola, B de bosque aí. E é isso aí, galera. Aqui a gente finaliza a correção da prova de Corpo de Bombeiros da Polícia Corpo de Bombeiros Militar da Bahia para o cargo de soldado. A banca aplicadora ali foi a Fundação Carlos Chagas. Como a gente viu ali, eles aproveitaram provas que eram no mesmo dia para colocar questões similares nas mesmas provas, até porque não tinha como o pessoal ter acesso, beleza? Então, a gente se vê numa próxima correção, no próximo concurso. Até lá!